Boa noite, família, graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós estamos vivendo e construindo não é algo, pastor Cris, pastor Fê, não é algo que a gente decidiu de uma hora para outra, mas eu creio que é o Espírito Santo que está nos levando a essa vida de uns aos outros, desse cuidado, irmãos. E assim, nós não somos plenos, nós estamos longe de estar plenos, mas se cada um de nós assumir a nossa responsabilidade, nós vamos viver esse movimento. Muito se fala sobre avivamento, né, Dorfo? E aí a gente vê os irmãos clamando, gritando, mas tudo isso é bênção, é poderoso, mas nós precisamos nos colocar neste lugar. E hoje a palavra ela está relacionada ao encorajamento e ao aconselhamento uns aos outros. Que a gente possa crescer e se desenvolver isso para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Que nós possamos ser encorajados e aconselhar uns aos outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. 1 Pedro 4,10. Esse é o versículo tema de toda a série. Eu gosto, toda vez que eu inicio, quero trazer à memória a ele. Pedro escrevendo, ele fala assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, trazendo entendimento, cada um conforme o dom que recebeu. Nós não precisamos se preocupar com os dons que o irmão recebeu. Todos nós temos falado aqui, temos recebido os dons e talentos. E cada um, né, que possa servir aos outros conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus, através de Jesus, deixou uma responsabilidade para nós, através dos dons e talentos que Ele derramou sobre a nossa vida, sobre a igreja, e nos encarregou de administrar muito bem a multiforme graça de Deus. Então, através das nossas ações, daquilo que o Senhor tem derramado em nós, e nós deixamos fluir através de nós manifestamos a graça de Deus. Então, essa série, irmãos, nós estamos, se eu não me se não estiver errado, a 9ª semana que nós estamos falando, ela trata sobre a realidade que a igreja, como corpo de Cristo, devem viver através da comunhão e da mutualidade cristã. Comunhão, como nós temos falado, é mais do que estar juntos, mas é um envolvimento. Mutualidade cristã traz essa realidade de uns aos outros. E nós vemos na Bíblia dezenas de verbos recíprocos, a qual nós chamamos, que trazem essa mutualidade uns aos outros. E nós temos falado sobre alguns, vamos falar sobre mais alguns. Dentro disso nós falamos que os verbos, dentro de tantos, nós separamos 4 grupos. Nós pegamos 4 grupos no qual já tem estudos sobre isso, onde falam sobre 4 tipos desses verbos. O primeiro grupo, nós só trazendo a memória, são os que valorizam os relacionamentos entre si. Então, dentro dos uns aos outros, existem alguns verbos que trazem a valorização do relacionamento. Quais são esses verbos? Amem uns aos outros, acolham uns aos outros, saúdem, cumprimentem uns aos outros, cuidem uns dos outros, sujeitem e suportem uns aos outros. Amem, acolham, saúdem, cuidem, sujeitem e suportem uns aos outros. Nós falamos um pouquinho, mas você vai ver isso em várias passagens da Bíblia, principalmente na igreja primitiva. Nós vamos ver essas ações gerando no meio do povo de Deus. Segundo, então primeiro é os que valorizam o relacionamento. Segundo, é os que protegem o corpo, que protegem a igreja. E aí nós temos os verbos na ação negativa, no qual ele fala não invejem, não julguem, não queixem, não falem mal, por incrível que pareça, mas não mordam, não provoquem, não mintam, não deixem de confessar seus pecados uns aos outros. Então, a segunda classe, nós falamos, encerramos na semana retrasada, os verbos que protegem o corpo. E nós entramos na semana passada, através do pastor Fê, os que contribuem para o crescimento do corpo. Então, recapitulando, pastor, você é chato, você é redundante, sou redundante para que isso se torne verdade em nós. Verbos que valorizam o relacionamento, verbos que protegem, e agora nós estamos falando sobre verbos que contribuem para o crescimento, para a edificação do corpo. Dentro desses verbos, o pastor Fê falou semana passada sobre edificar uns aos outros e sobre ensinar uns aos outros. E hoje nós vamos, Deus assim permitindo, falar sobre encorajando uns aos outros
e aconselhando uns aos outros. E depois nós vamos estar trabalhando os verbos que contribuem o serviço uns dos outros. Sirvam, levem os fardos, sejam hospitaleiros, sejam bondosos e orem uns pelos outros. Então nós vamos ver a Bíblia repleta desses verbos, lembrando que esses verbos são mandamentos. E são ordenanças do Senhor, não são conselhos, não são se nós quisermos fazer, mas são ordenanças. Todos eles vão estar no imperativo, o qual a igreja deve fazer e deve executar. Só que somente para cumprir isso, nós precisamos estar em Cristo, irmãos. Às vezes é um desafio para nós levarmos isso aí para nosso cotidiano, nosso dia a dia, nosso trabalho, com os nossos familiares, mas nós vamos ver que é quase impossível ser uns aos outros. Porque na maioria das vezes nós vamos agir da nossa parte para com os outros, mas nós não vamos receber desses irmãos. Mas para haver vida, o corpo de Cristo, a igreja, precisa ser mútuo, precisa ser uns aos outros. Tem uma frase que nós sempre falamos, o Senhor deu isso para nós há um tempo atrás, nesse entendimento, que os órgãos do nosso corpo físico, não sou mestre nisso, professor nisso, mas os órgãos que todo o corpo possui, para ele ter vida, eles precisam receber e ele precisa doar. Se ele só receber, esse órgão, ele tende a se aparar. Se ele só doar, da mesma forma. Então, para haver vida na igreja, para o corpo de Cristo ser um corpo vivo, um organismo vivo, todos nós precisamos doar, todos nós precisamos receber. E nós temos testemunho. A pastora Meire está dando aula? Pastora Meire e outros irmãos aqui que passaram por circunstâncias, estão passando por circunstâncias sobre os seus órgãos, e de fato a realidade é essa mesmo. Os órgãos nossos precisam passar por esse procedimento para se tornar vivo. E nós só conseguimos cumprir isso, então, em Cristo e estando numa igreja local. E não somente num culto de domingo, irmãos. Mas aqui no organismo vivo, nós estamos aprendendo e trabalhando que todos nós precisamos receber e doar. E começa pelos pastores. Mas cada um dos irmãos, que estão começando conosco agora, que o Espírito Santo venha trazendo esse entendimento. As nossas crianças, irmãos, têm trabalhado nessa realidade, né, sobre uns aos outros. Nós precisamos viver dentro disso. Agora, irmãos, uma pergunta que eu queria fazer. Imagina, irmãos, nós falamos sobre 9 verbos: amar, acolher, saudar, cuidar, sujeitar, suportar, não invejar, não julgar, não queixar, não falar mal, não morder, não provocar, não mentir, não deixar de confessar os pecados, edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Agora vamos falar encorajar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Pense agora bem rápido, uma igreja plena nesses verbos, irmãos. Uma igreja que não há mentira, uma igreja que não há julgamento, que não há falar mal, que não há provocação, que todo mundo confessa uns aos outros, que ama, que acolhe, que saúda uns aos outros, que cuidam, que sujeita, que suporta, irmãos, que dá suporte. Imagina, pensa nessa igreja. Quem gostaria de estar numa igreja assim? Quem ficaria feliz de ver sua esposa, seu cônjuge, seu marido, seus filhos frequentando uma igreja dessa? Agora a grande pergunta, irmão, não é sobre porque nós muitas vezes buscamos uma igreja, tipo assim, boa, legal, para nós frequentarmos, para nós usufruirmos. Mas o chamado de Jesus para nós não é para buscarmos uma igreja desse tipo, é para nós nos tornarmos a igreja desse tipo. Então nós temos o desafio de juntos nos tornarmos esse lugar para nós, para os nossos queridos, para os nossos filhos. Vira e mexe, eu estou conversando com os irmãos e eu falo assim: irmãos, essa construção ela é cansativa, ela é difícil, mas eu fico imaginando meus filhos, fico imaginando as nossas crianças recebendo de nós toda essa luta, esse desafio que nós estamos tendo, e vamos ter o desafio deles também, mas pegando uma igreja já madura em muitas partes. Nós já temos amadurecido muitas coisas em relação a isso. Imagina as nossas crianças recebendo, sabe, esse legado, essa igreja a qual nós estamos buscando nos tornar ser. Como é maravilhoso, irmãos. Pleno nós não vamos conseguir, porque somente vai ser na glória, mas nós podemos melhorar ainda muito, amém, irmãos? Se cada um de nós, se cada órgão fazer a sua parte, o corpo fica saudável, irmãos. E vamos buscar juntos nos tornar essa igreja, em nome de Jesus.
Todos nós somos inclinados ao inverso de todos esses mandamentos. Mas cabe a cada um de nós, irmãos, mortificar a nossa carne. Mas nós vamos errar, irmão. Daí tem o perdoar uns aos outros. E aí tem acolher uns aos outros. Entendeu? Quando nós falhamos em alguns, outros vai vir, os mandamentos vêm para nos cumprir, ensinar como nós vamos tratar. E hoje também não deixa de ser uma realidade diante disso. Então o primeiro verbo que nós vamos falar é sobre encorajar uns aos outros. Então abra comigo a sua Bíblia, Hebreus 3, 12 e 13. O Senhor tem nos chamado a viver essa realidade uns aos outros. Ou seja, todos nós devemos receber e todos nós devemos doar encorajamento. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala isso? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Presta bem atenção. Que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Que se afaste do Deus vivo. 13. Pelo contrário, animem, em outras versões está, encorajem uns aos outros. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O autor dos Hebreus está falando para os irmãos, porque eles tenham cuidado, não com os de fora, com os de dentro, para que nenhum deles ali tenha o coração mau e descrente e leve o outro a pisar na bola. Mas pelo contrário, ele fala assim, vocês devem animar, encorajar uns aos outros. Segundo texto, 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem, também no sentido de encorajamento. Encorajem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos tessalonicenses. Irmãos, vou ler mais uma passagem aqui. Romanos 12, para dar melhor entendimento. 6, 7 e 8, vamos ler. Temos, porém, olha o apóstolo Paulo orientando os irmãos de Roma. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Aí ele fala, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Se é o que ensina, dedique-se ao ensino. 8. O que exorta, e esse exortar aqui também é como encorajamento. Aquele que encoraja, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Por que eu quis ler essa passagem de 12 também? Porque aqui está falando sobre o dom da exortação, o dom do encorajamento. Então, como os outros dons de amar, de perdoar, de cuidar, muitos outros dons que nós já lemos aqui, muitas pessoas têm esse dom específico, sabe, esse dom do amor, esse dom de receber, esse dom de ser hospitaleiro, sabe, algo que é mais do que o normal. Toda a igreja, ela é chamada para exercer isso, toda a igreja tem um pouco disso, mas tem alguns irmãos que têm esse dom e exercem da melhor forma. Porém, mesmo alguns tendo nesse dom específico, todos nós, pela palavra de Deus, nós recebemos do Senhor partes desses dons. E todos nós podemos encorajar, exortar, amar uns aos outros. Então nós precisamos compreender, vamos lá, o mandamento, encorajar uns aos outros, do grego, a palavra encoragem no grego, ela significa paracaléu. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas paracaléu. Ela traz ao português vários sentidos na palavra. Então esse encorajem uns aos outros, no grego é uma só palavra. Mas quando nós vamos trazer para o português, nós vamos ver vários versículos que trazem sentido diferente, mas que é a mesma coisa. Uma delas é encorajar, outras é animar uns aos outros, outras é exortar e outras é consolar. Tudo isso traz no entendimento de encorajamento. Então, encorajar, animar, exortar e consolar. Uma coisa que é interessante aqui, que nós muitas das vezes temos usado o termo exortação com algo que é, por exemplo, assim, para a gente confrontar a pessoa, para dar dura ou algo pesado, né? Na verdade, isso aí vai estar relacionado, nós vamos ver depois, com o aconselhamento. Na verdade, o exortar na Bíblia, quando usa esse termo exortar, está querendo dizer que nós devemos animar uns aos outros. É no sentido bom, não é no sentido de repreensão, mas é no sentido de, sabe, de levar animar a pessoa, colocar a pessoa para cima. Deu para entender?
Então esse é o primeiro verbo que vai tratar, que nós como igreja, nós devemos, como foi falado ali, no tempo que se chama hoje, todo dia nós devemos encorajar uns aos outros. Definição de encorajamento, ela tem um tríplice ministério. Primeiro, exercer pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos os princípios da palavra. Romanos vai falar isso, Filemão também vai falar sobre isso. 2, animar-nos mutuamente no meio que a Bíblia diz. E 3, nos consolamos uns aos outros por aplicar as verdades da Bíblia aos nossos problemas. Tudo isso daqui, irmãos, está baseado com versículos, mas eu vou postar, vou pedir pessoal da comunicação depois colocar também, porque senão a gente não vai conseguir concluir. Mas cada uma dessas circunstâncias aqui tem base bíblica para nós podermos construir esse entendimento. Então, o consolar, o encorajar, ele é uma das circunstâncias. Nós trazemos pressão positiva para a pessoa. Ou a pessoa não está, sabe, está passando por um momento e a gente, sabe quando você chega diante da pessoa, não, pelo amor de Deus, cara, levanta aí, cara. E você vai ver que todos os aspectos estão relacionados com a palavra de Deus. Nós não conseguimos encorajar, animar e exortar se nós não tivermos a Bíblia como a nossa base. Então, através da Bíblia, dependente do que os irmãos estão passando, em Cristo nós podemos amar, consolar, encorajar uns aos outros. Irmãos estão passando por lutas, por dificuldades, nós precisamos encorajar uns aos outros. Sabe o que é interessante? Eu falei aqui que do grego essa palavra é a palavra paracaléu. Mas as pessoas que exerciam esse encorajamento uns aos outros, sabe como elas eram chamadas? De paráclito. E alguém que o pessoal que já estuda ou já ouviu esse termo vai saber quem era o paráclito de Deus. Põe para mim, por favor, João 14:16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador. Esse Consolador aqui, Ele é o Paráclito de Deus, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem Jesus está falando aqui, irmãos? O Espírito Santo, o Paráclito de Deus. Nós, em Cristo, nós temos essa mesma função que o Espírito Santo tem na vida da igreja, de encorajamento, de animar. Lembra, Jesus vai falar que ele ia ensinar, que Ele ia nos lembrar das coisas a qual nós aprendemos e ouvimos de Jesus. Mas pastor, é uma responsabilidade do Espírito Santo? É uma responsabilidade do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está dentro de quem, amados? O Espírito Santo está dentro de quem, irmãos? Da igreja, irmãos. Então, com o Espírito Santo em nós, nós temos esse privilégio, irmãos, privilégio de encorajarmos uns aos outros. Mas encorajar é autoajuda, é a gente pegar e trazer um cara legal aí hoje, que está nesse processo do coach, e nós colocar os irmãos para cima. Não, irmão, biblicamente encorajar é mostrar as escrituras, irmão. É trazer os irmãos de volta à esperança, irmãos. É trazer a realidade bíblica, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Aquele que falou que as nossas leves e momentâneas tribulações não são para comparar ao eterno peso de glória. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Pega uma balança, coloque do lado suas tribulações, agora coloque as promessas de Deus, irmão. Não há como comparar, irmão. E a igreja, em Cristo, pelo Espírito, nós temos esse desafio de encorajar uns aos outros. Amém, irmãos? Como que nós podemos trazer isso bem para trazer para a nossa prática? Esse mandamento é o mandamento do nosso viver diário. Todos passamos por situações a qual precisamos de encorajamento uns aos outros. E eu coloquei algumas coisas aqui, mas você pode ser inteligente, ser esperto, isso aí você pode abrir muito leque. Mas eu coloquei algumas circunstâncias aqui. Irmãos que têm enfrentado problemas com seus familiares. Às vezes, seus familiares não são cristãos, ou tem uma cultura diferente, ou o familiar está passando uma situação financeira diferente, irmão. Passando por um problema de uma situação financeira. E aí o irmão vem na igreja, irmãos, o irmão passando por dificuldades. E aí nós temos esse poder pela palavra de Deus de encorajar o irmão. Sabe aquele irmão, eu não sei vocês, mas
numa época que eu ia na igreja, minha mãe ia na igreja, mas não conhecia muito, aquela dificuldade, meu pai não ia na igreja, e eu era o único na minha casa que ia para a igreja, e às vezes eu chegava na igreja, sabe, e às vezes na igreja era uma benção, não queria nem sair embora da igreja, que nem eu fetava hoje, antes de passar a palavra para mim, não queria, né, tipo assim, ficar com medo dos irmãos, porque isso é maravilhoso. Só que daí os irmãos, na hora que começa a benção apostólica, o irmão já começa o coração palpitar. Domingo ele vai lembrar da segunda-feira, está passando por problema na sua casa, lembra dos pais, lembra dos... Irmãos, quantos tem aqui entre nós, irmãos, e nós não sabemos? Com dificuldade, que vai voltar para casa, sabe? A igreja é o céu, mas vai voltar, irmãos. Porém, cada um tem um processo, cada um tem um desafio. Irmãos, nós precisamos encorajar uns aos outros. Quantos aqui, irmãos, quantos em nós tem problema do trabalho, irmão? Lugar onde a gente fica a maior parte da nossa vida, irmãos. E hoje o trabalho tem trazido ansiedade, problemas emocionais, sabe? Muitos de nós estamos aqui, mas já está pensando em amanhã. Nossa, vou ter que voltar naquele lugar, naquela circunstância. Mas nós precisamos encorajar. Não é, vai embora, pede a conta. Não, irmão, é a gente orar junto, a gente fala, não, Deus vai mostrar, vamos, né? Sabe? Precisamos compreender, precisamos conhecer os irmãos. Quantos estão enfrentando enfermidade? Quantos estão enfrentando luto e abandono, irmãos? Eu lembro, o pastor Fê fala aqui, na época, em outubro ano passado, perdemos a nossa sogra. E numa época de luto, né, as meninas, nós desesperadas, e os irmãos nos consolando, que maravilhoso. Mas como, sabe, isso é maravilhoso, mas nós precisamos, não é só com o pastor, não é só é com todos, nós tentarmos compreender essa realidade, irmãos. Do luto, alguns não é só luto de morte, alguns é abandono, relacionamentos quebrados com família, com familiares. Imagina, irmãos, aí o irmão começou a ir na igreja, por causa de vir na igreja, aí perdeu, sabe, a situação da família, perdeu o relacionamento, o namoro, alguns até casamento, passando por lutas, irmãos. Mas você fala, pastor Cris, mas eu não sei, mas é aí que eu quero chegar, irmãos. Porque os mandamentos múltiplos, já estou adiantando aqui, eles só podem ser realizados numa igreja onde nós estamos dispostos a conhecer os membros. Como que eu posso ter um corpo saudável se eu não conhecer os membros do meu corpo? Nós precisamos ter interesse, irmãos, uns pelos outros. E começa como, pastor? Começa a gente saber o nome dos irmãos. Igreja evangélica é uma benção, porque fala irmão, irmã, e aí nós não lembra o nome. O irmão aí que já conhece a nuca dele faz tempo, amém ou não amém? Já tem um contato íntimo com a nuca do irmão, amém? E com a face do irmão? A nuca já está decor, irmão. Vamos passar de fase? Vou conhecer, vão perguntar o nome. Imagine maravilhoso, uma igreja que acaba no domingo, eu sei que é sonho, mas imagine uma igreja que acaba no domingo aqui, ó, a gente segunda-feira, todo mundo buscando os irmãos que não vieram e mandando uma mensagem, perguntando como é que está. E aí, irmão? Só que sabe qual é o problema? Tem alguns que vão falar o que está com problema. E muitas vezes nós temos medo de perguntar, porque quando fala que está tudo bem, beleza, mas quando o irmão fala que não está tudo bem, aí sabe o que faz? Manda para o pastor. Amém, faça isso também, mas se comprometa, irmãos, para nós estarmos juntos. Mas nós podemos encorajar. Quantos irmãos, quantas coisas nós podemos evitar, irmãos? Quantos divórcios, quantos problemas emocionais, quantas coisas podíamos evitar se nós fôssemos uma igreja ativa no encorajamento. E eu não estou falando aqui em duro, irmãos, eu estou falando em animar, em consolar, em chamar para perto. Não é gostoso, irmão, quando a gente está com uma dificuldade e vem um irmão, vem aqui, irmãos. Às vezes não é nem para resolver o seu problema, porque tem problema que é você que vai passar, irmão. Não tem jeito, a igreja não vai resolver o seu problema, os irmãos não vão conseguir resolver o seu problema, mas eu posso, como o pastor Fê sempre fala, dar a mão e falar, cara, vamos estar junto nisso, vamos orar, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso, vamos permanecer. Está difícil, pastor, está difícil, mas vamos encorajar. Não vai conseguir, aquele que prometeu é fiel, irmão. Deus é fiel. Conta seu testemunho, conta aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes nós queremos dar testemunho aqui em cima, mas quantos nós podemos dar testemunho através de mensagem? Irmãos, eu passei por isso. Quantas e quantas lutas que nós já passamos aqui e vencemos, irmãos. E tem irmãos enfrentando a luta. Se nós pudéssemos compartilhar com os irmãos, nós íamos encorajar ele. Estamos juntos, irmãos? A palavra de Deus vai falar em Efésios 6, quando vai falar sobre a armadura de Deus, ela vai falar assim que nós precisamos revestir da armadura de Deus, porque vai ter o dia mau. Vai ter o dia mau.
E aí ele fala para nós assim, revestir da armadura de Deus, que é verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas além de tudo isso, nós temos uns aos outros. Além de tudo isso, olha só, fé, justiça, verdade, evangelho, e juntamente disso Deus nos deu uns aos outros. A igreja, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo que está na igreja consolando uns aos outros. Imagine se nós vivêssemos isso, irmãos. Todos somos convocados, irmãos, para receber e para doar ânimo, exortação, como eu disse que não é dura, mas é encorajamento, é ânimo. Nós não precisamos de um currículo para isso, nós não precisamos ser pastor, não precisamos ser diácono, mas nós precisamos do quê? Do Espírito Santo e da palavra. Toda a igreja é convocada para consolar, para animar uns aos outros. O que nós precisamos ter? O Espírito Santo de Deus em nós e a palavra de Deus em nós. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos a palavra, nós vamos dar autoajuda para a pessoa. Mas quando nós voltamos para a palavra, nós edificamos a vida do irmão, nós fortalecemos, nós cumprimos o nosso propósito. Hoje nós temos um monte de recursos. Na Bíblia nós vamos ver os apóstolos mandando carta para encorajar os irmãos. Agora, mas uma das coisas que o apóstolo Paulo mais gostava de fazer era face a face, irmão. Era tete a tete, era estar junto com os irmãos. Romanos 1, 11, 12. O apóstolo Paulo, como ele começa a escrever a carta para os Romanos, no primeiro capítulo, ele começa a falar de várias coisas e chega no versículo 11, ele fala assim, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com você algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos, nós encorajemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e da minha. Primeira vez quando eu li isso, eu falei assim, o que os caras de Roma tinham para oferecer para o apóstolo Paulo, irmãos? Quando a gente olha o pedigree do apóstolo Paulo, mas ele desejava estar com os irmãos, porque ele sabia que de alguma forma, aqueles irmãos tinham algo para edificar a vida dele, e o apóstolo Paulo tinha algo para edificar a vida dos irmãos. Quando nós vamos entendendo isso, nós não vamos mais na igreja só por causa de nós. Nós não vamos mais no culto de oração só por causa de nós. Não vamos só na quarta-feira por causa de nós. Nós vamos porque nós vamos encontrar alguém que vai ser edificado através da nossa vida. Através do nosso ser, através do nosso testemunho. Quantas coisas nós podemos fazer, irmãos? Quantas coisas nós podemos evitar? Quando nós vamos ter uma compreensão daquilo que nós somos em Deus, irmãos, as coisas mudam, irmão. Nós paramos de ser um consumidor na igreja. Porque hoje o que mais na igreja tem, com todo respeito, mas na igreja, falando de uma igreja geral, não estou falando só aqui da nossa e nem alguma específica, mas é consumidor. Uma cidade de Piracicaba, não sei se chegamos a 600 mil habitantes, acho que não, 500 e pouco mil habitantes, mais de 2.000 templo evangélico. Falo com propriedade, conselho de pastores, mais de 2.000 templo evangélico. Faça a conta quantos membros de igreja tem. E a cidade não muda. Por quê? Porque é muito mais consumidor do que, na verdade, filho de Deus, paráclito de Deus, o Espírito Santo agindo na igreja e agindo na cidade, transformando, sendo sal e sendo luz. Mas hoje nós vemos uma sociedade evangélica, consumista, que vai na igreja para receber, para ter, para isso e para aquilo. Não pode, pastor? Pode, mas não é o objetivo final. É para nos tornar, irmãos. É para nos tornar, irmãos. É para nos gastarmos, é para nos doarmos. Usando a palavra do Leandro Vieira, como nós temos falado aqui, quantos de nós oramos, Senhor, nos usa. E aí vem aquele irmãozinho e por alguma circunstância te usa, irmão. E você fala, fui usado pelo irmão, fui usado pela igreja, fui usado pelo pastor. Mas você não orou para ser usado, irmão? Não foi a nossa oração? Deus me usa! E aí nós passamos por uma situação que nós não queríamos passar, fomos usados. E aí nós reclamamos. Mas não foi isso que Deus nos usa. Mas irmãos, quantos irmãos do nosso lado, talvez esteja do seu lado aí, irmão, atrás, na frente, está precisando do seu encorajamento, do seu posicionamento em Cristo. O encorajamento não é um ministério de correção, como nós falamos, mas ele é de ânimo. Então,
Quando nós exortamos, quando nós encorajamos, nós devemos fazer pelo amor do Espírito. Romanos e Filemão falam sobre isso. Pela mansidão e bondade de Cristo. Em Coríntios vai falar isso. Como um pai a seus filhos, como um filho a seu pai, com toda a paciência e doutrina. Tudo isso está baseado em versos bíblicos. Mas nós devemos encorajar pelo amor no Espírito, com mansidão e bondade, como um pai a seus filhos, como um filho a seus pais, com toda a paciência e doutrina. Ou seja, como nós encorajamos um irmão? Sendo um irmão. Resumindo, eu coloquei isso. O que eu faço para encorajar um irmão? Sendo um irmão. Às vezes nós queremos encorajar, nós queremos animar, mas nós não somos irmão, nós não conhecemos irmão. Antes eu me torno um irmão do Alê, e agora eu tenho essa autoridade sobre a vida dele, sobre encorajar a vida dele e animar a vida dele. Agora, do nada, eu venho aqui e falo na vida do Alê, ele fala, quem é você? Legal, nós precisamos exortar, amar, mas nós precisamos primeiramente ser irmão do outro. Porque daí quando é irmão, eu sou o irmão mais velho. E quando eu chego diante do meu, quando acontece alguma coisa, e às vezes minha mãe vem, fala com seu irmão, fala com a sua irmã. Eu falo, mãe, eu estou um mês sem ver ele, sem ver ela. Se eu chegar lá e vou dar dura, eu chegar lá, vou repreender. Mas eu chego lá com toda sinceridade, mas com toda sensibilidade. Eles sabem que eu amo ele. E aí quando eu vou falar, eles já abaixam a cabeça. Mas por quê? Porque há um relacionamento, mesmo longe. Ah, pastor, eu não consigo andar todo dia. Não é sobre isso, está todo momento junto. Mas é sobre criar um relacionamento. Mas nós precisamos nos tornar irmãos. Quando requer o encorajamento? Quando os irmãos precisam, isso tem no Novo Testamento bastante. Quando os irmãos eram encorajados, quando precisava falar para que os irmãos viessem a orar, para quando precisar evitar falsas doutrinas, falsos mestres. Quantas coisas nós estamos ouvindo aí fora, irmãos? Nós precisamos encorajar os irmãos a parar, a evitar ouvir isso, evitar divisão, parar de brigar, voltar a ser amigos, seguir o exemplo da vida cristã, reconhecer as autoridades, perseverar até completar determinada tarefa. Nós precisamos encorajar uns aos outros. E o segundo verbo, que parece semelhante, mas ele traz um entendimento um pouco diferente, mas é sobre aconselhar uns aos outros. Até agora nós estamos falando sobre encorajar, sobre animar, colocar para cima. Mas há um outro mandamento, Romanos 15:14. Ó, apóstolo Paulo falando. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para ademoestar. Esse ademoestar é aconselhar uns aos outros. Colossenses 3,16, por favor. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Apóstolo Paulo é demais. Instruam e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Instruam e aconselhem-se mutuamente, isso é, uns aos outros. O aconselhar significa ademoestar, advertir e instruir. Se por um lado o encorajar não está relacionado com advertência, com disciplina, agora o aconselhamento já está mais relacionado à disciplina, ao ato de disciplinar. Por sermos filhos de Deus, quando estamos prestes a falhar, ou até mesmo quando nós falhamos, Deus ele entra com disciplina. Hebreus 12:7 vai falar que os filhos de Deus são disciplinados. Quem não é disciplinado, não é filho. E por seu grande amor, Deus muitas vezes usa os irmãos para nos disciplinar e para trazer a conformidade nas nossas vidas dos princípios da palavra de Deus. Esse mandamento trata de chamar a atenção do outro em atitude e prática perigosa e pecaminosa, ou obrigações não cumpridas, oferecendo instruções bíblicas, corretivas e preventivas. Existem circunstâncias que nós temos que agir corretiva, já deu BO, tem que ir lá correr, e tem algumas coisas que nós conseguimos fazer a preventiva, que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. E sabe o que tem acontecido na igreja, irmãos? Quando eu falo na igreja, eu falo de uma forma geral, tá? Mas tem acontecido numa igreja, por uma,
Eu não quero me intrometer na vida do irmão, eu não quero, né? Só que, irmão, se nós estamos vivendo uma vida de corpo, de membro, é o seu membro, irmão. É o seu corpo. E se você não avisar, se você não for atrás do seu dedo, que está acontecendo alguma coisa, está com problema, que lá vai subindo, irmãos. Só que aí, irmãos, aconselhamento. Como que deve ser? Através das Escrituras. Sendo sincero, mas sendo sensível, irmãos. Sendo irmãos. Porque nós temos a mania, principalmente por causa dos nossos temperamentos, de a gente corrigir o irmão já na patada. Já porque a gente manja, domina o assunto, ou porque... Irmãos, primeiro nós precisamos nos tornar irmãos. Primeiro é relacionamento. Por isso quando os irmãos vêm para nós, falam, chama para casa, irmão. Paga a pizza pro irmão. Jesus partiu o pão com o inimigo na mesa, chamou de amigo, beijou. Mesmo assim traiu. E pode acontecer conosco. Mas essa é a realidade. Mostra que você ama, irmão. E aí, tipo assim, o que depender de nós, tenha paz com todos. Se nós formos irmãos, se nós demonstramos amor, nós precisamos sim atentar e ver. Se os irmãos estão indo para um lugar onde que vai cair, nós precisamos avisar em amor. Só que nós andando em amor com o irmão vai saber que nós estamos falando em amor para ele. Mas o que tem acontecido? Diante dessa circunstância, nós somos propícios a cada um ficar no seu lugar. Como que eu tenho falado para os irmãos aqui, entendam pelo amor de Deus. Os irmãos vêm na igreja, culto público, se tornou membresia, com certeza deve, sabe, um deve a vida ao outro, irmãos. Precisamos caminhar. Ou se não, fazer, irmão, pastor, não quero mais ser membro, quero vir no culto, quero ficar aqui, vou ficar de boa. Amém, irmão, aqui é público. Desde que, né, esteja andando certinho. Mas nós precisamos, sabe, voltar essa realidade. Então, enquanto encorajar é uma exortação positiva, um incentivo, vamos para cima, vamos lá, Jesus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir e tal, e pregando a palavra, o aconselhamento já aponta erro, para correção. E depois nós podemos voltar ao encorajamento. Mostra o erro, o irmão vai ficar para baixo, aí nós volta para o encorajamento. Não, irmão, mas você encoraja o irmão. E isso, eu não estou falando, a palavra de Deus não está falando com os pastores, está falando para a igreja que está em Roma, para a igreja que está em Tessalônica, para a igreja que está em Corinto. As orientações bíblicas são para a igreja. Os pastores, os líderes têm que ser modelo nisso. Mas a igreja, ela recebe essa realidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 4,14: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, repreendendo os irmãos de Coríntios. Ele fala assim, mas procuro adverti-los, aconselhar-vos como meus filhos amados. Em Atos, a palavra do Senhor vai dizer assim, e dentre vocês mesmos se levantarão homens, dentro da igreja, irmãos, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para si. Por isso vigie, lembrando-se de que por 3 anos... o apóstolo dizendo, jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Os apóstolos advertiam a igreja com lágrimas nos olhos. Irmãos, permaneçam, irmãos, fiquem firmes. Barnabé, o filho da consolação, significa o seu nome. Ele era o cara que ele encorajava os irmãos, aconselhava os irmãos, ele exortava os irmãos. Quantos e quantas circunstâncias a gente vê, irmãos? Um exemplo negativo em Coríntios, todo mundo se lembra daquela passagem em que o filho dormia com a madrasta, e o apóstolo Paulo chega no rei nele e fala assim, igreja, então, vou usar minha palavra, linguagem da periferia, da linguagem de hoje, tem a mensagem, linguagem da periferia. Mas vocês estão de brincadeira? Estão de patifaria com a igreja do Senhor? O cara está aí, vocês estão aí de boa, louvando, chuta a bunda desse cara, em nome de Jesus, tira para fora, resolve o problema da igreja. O cara estava dormindo com a madrasta e a igreja estava tudo, beleza, amém. Mas não pode, né? Se falar, vai embora da igreja. Mas se falar isso. Mas o Senhor tem dado graça, irmãos. Nós precisamos ver com a verdade. Nas práticas, aconselhar uns aos outros, nós precisamos entender que nós precisamos ir e orientar
a vida do irmão que está talvez em uma natureza pecaminosa, que está indo para um erro, no sentido de ajudar, de livrar o pecado do irmão, de salvar o irmão. Em outra circunstância, nós precisamos ser ajudados, até mesmo nós pastores. Nós temos falado aqui, irmãos, nos corrija, nos chama. Aí tem um pessoal que romantiza, ai que bonito isso, não é bonito isso, irmão, é Bíblia. Ah, mas aqui a igreja é legal, os pastores falam isso, mas não falam isso. Não, é difícil, irmão, ouvir uma repreensão às vezes, mas às vezes não é precisa. Por isso que nós somos dois. E por isso que nós temos a diaconia, e por isso que nós vamos ser mais pastores. Por quê? Porque Douglas Gonçalves, ele além de ser um pregador muito top, muito benção de Jesus Cop, ele também é psicólogo. E ele fala, nós tivemos uma reunião, tivemos o privilégio de conhecer ele pessoalmente, nós estávamos lá em Curitiba, ele estava junto com nós, e aí ele estava orientando um grupo de pastores, nós estávamos juntos, eu e o pastor Fê, e aí ele falou assim, ó, na psicologia, um louco, ele nunca, do nada, ele fala assim, ó, sou louco, ei, prenda eu, leva eu para o hospício. Ele começa a fazer um monte de loucura. E outra pessoa precisa descobrir que ele está louco e precisa barrar ele. Aí ele falou assim, se nós for pastor solo, se nós for líder solo, nós estamos enrolados, irmãos. Porque no momento nós podemos agir com loucura e não vai ter ninguém para falar para nós que nós estamos loucos, para segurar a gente. Por isso nós temos pastores, diaconia, liderança, igreja e tudo isso que precisa. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros. Ora, nós precisamos encorajar, exortar, aconselhar. Horas nós precisamos ser encorajados, aconselhados, orientados, em nome de Jesus. Lembrando que é um ministério de edificação, não é para apontar erro, não é para, sabe, não é para criar força em cima do irmão. Errou, pecou, vamos lá. Não, irmão. Sabe uma das coisas maravilhosas que eu encontrei aqui? Precisa corrigir, a gente precisa eliminar o problema, não, irmão. Muitas das vezes é muito mais fácil nós querermos eliminar o irmão. O irmão dá problema, né? Mas nós precisamos entender que é para edificação, e edificação é crescimento. Queria ler com vocês Mateus 18, vamos ler do versículo 15. Nós já falamos sobre isso, mas vamos retomar aqui. Como que é o aconselhamento bíblico? Como que é a repreensão bíblica? Jesus ensinando nós. Se um irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Então o processo de repreensão, de aconselhamento. Então eu chego para o Gá e falo assim, aconteceu algo, chego no Gá, converso com ele em amor, com sinceridade. Se ele ouviu, ganhamos, irmão. Glória a Deus. Não precisou levar ninguém ficar sabendo. Amém. Deus trabalhou. Seguinte. 16, verso 16. Mas se o não ouvir, se o irmão não ouvir, leva ainda com você 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. O Gá não ouviu, pisou na bola de novo. Vamos lá, Xande. Vamos lá, vamos conversar com o Gá. A gente senta igual, estou dizendo os caras aqui, ó. Então estamos como um acordo, precisa melhorar, Gá, louco. Pisando na bola aí. Se ele respondeu, ganhamos, irmão. Não, Jesus falando, irmão. Depois você lê lá, na sua Bíblia, se tiver vermelho, é vermelho. Tá a palavra em vermelho. 17. E se ele recusar a ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja. E vai virar moda aqui na igreja, em nome de Jesus. Exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja, considere como gentil e publicano. O Gá não resolveu? Igreja! Tá vendo? Sabe o Gabriel aqui, ó? Irmãos, e tem igreja assim, já vive isso. Porque é bíblico, irmão. Coitado do irmão, o pastor pôs, hoje você fala um exemplo, e às vezes coincide com o exemplo do irmão, o irmão já vira a cara, já para na igreja. Mas agora imagine essa realidade. Sabe por quê? Porque é Jesus que está falando, porque ele entende qual é a gravidade de um membro que está agindo de forma errada no corpo, precisa ser amputado, irmão. Olha que circunstância. Avisa para a igreja. Para quê? Para ele se corrigir. Só que se ele não se corrigir, aí fala para ele assim, ó, você não faz parte mais. Você é um publicano, você é um fariseu, você não faz parte mais na membresia da igreja. E eu já falei, igrejas mais tradicionais, na hora da ceia, pula o irmão.
Chega e fala, porque sabe da circunstância, chega na hora, passa a ser por irmão. Você não pode ser, irmão, você não está indo. Nossa, que difícil, que ruim, está excluindo. Não, irmãos. É sério, irmãos. E aí, olha que Jesus continua falando. Jesus está falando, irmão. Em verdade lhe digo, que tudo ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Quantas vezes ouvimos esse versículo em outro sentido, irmão? Está ligado na terra, está ligado no céu, tá ligado. Jesus está falando sobre disciplina na igreja. Quando ele fala que o que está ligado na terra está ligado no céu, é sobre correção no irmão. Não é sobre o que está ligado aqui, está ligado, não, é sobre correção. Jesus vai falar assim, ó, que o que estiver ligado na terra está ligado no céu. E pasma, vamos lá, continua. 19, em verdade também lhe digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Continua falando de disciplina. Continua falando de correção do irmão. Se vocês estiverem 2 e pedir algo para Deus, Deus vai responder diante da disciplina, diante da correção. Pasmem ainda um pouco mais, vamos para cima. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quantas vezes nós ouvimos esse versículo? Não, porque onde está 2 ou 3 reunidos, Deus está. Está, mas não é sobre isso que a palavra está falando. Ela está falando sobre disciplina. Ou seja, se tiver a liderança da igreja decidindo o futuro de um irmão, e a igreja decidir que o irmão tem que sair fora, Jesus fala assim, ó, se tiver 2 ou 3 reunidos, então no meu nome, então eu estou no meio deles. Então o que vocês estão fazendo em meu nome. Porque Cristo e a igreja é um, irmãos. Veja como é sério, irmãos. A vida em Cristo. Por isso o Senhor nos chama a essa realidade, irmãos. Nós precisamos compreender biblicamente, irmãos, que essa realidade de uns aos outros é muito séria. Quando nós precisamos aconselhar, quando um problema precisa ser resolvido, nisso tem uma instrução a ser oferecida e nisso tem um alvo. Esse alvo, como nós falamos, o aconselhamento, ele ataca o problema, ele não ataca o irmão. O aconselhamento ataca o problema, não ataca o irmão. O aconselhamento ele tem que ser com base bíblica. Ele exige que nós nos envolvemos profundamente na vida uns dos outros. O aconselhamento ele pode ser na reunião ou no particular. O que precisa para aconselhar um irmão? Conhecer a palavra de Deus, ser sábio na aplicação e na instrução da palavra, ser bondoso, entender que nós queremos fortalecer e não destruir. Situações que exigem aconselhamento, quando a cobiça, quando estão prestando culto a falsos deuses, quando os irmãos estão entregues à imoralidade sexual, quando tentam explorar a bondade de Deus, quando reclamam da vontade de Deus, quando há discussões insensatas e criação de divisão, quando há um ensino de falsa doutrina, quando é negligenciado o dom espiritual. Como deve ser exortado? O Novo Testamento vai mostrar com lágrimas, como nós lemos ali em Atos 20, com preocupação fraternal, ou seja, com alguém que de fato é da sua família, que está doendo em você, com humildade, sem querer o intuito de envergonhar a pessoa, mas de restabelecer a vida da pessoa. Irmãos, nós precisamos sempre compreendermos que ninguém acorda falando assim, ó, vou fazer uma atrocidade. Muitas coisas estão rolando nesse meio termo, muitos pensamentos. Tiago vai dizer assim, ó, 1, 13 e 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14. Ao contrário, por que a pessoa é tentada? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós somos tentados pela própria cobiça, que ela nos atrai e seduz. Depois a cobiça, ela concebe, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Tiago vai dizer isso, 1, 13 e 15. Então, irmãos, todos nós estamos
expostos a essa realidade. Mas, como igreja do Senhor, no amor, nós precisamos orientar, exortar, corrigir. Se nós vivêssemos isso, quantas coisas nós podíamos evitarmos? Hoje o índice de divórcio na igreja evangélica já tem passado o número de divórcio das pessoas que não são da igreja. Imagine se nós vivêssemos o encorajamento, o aconselhamento. Imagine, irmãos, nós vivemos a realidade, encorajando uns aos outros, aconselhando, exortando uns aos outros. Cada um de nós falando assim, irmãos, mas sabe, em amor. Primeiramente, igreja, temos que nos tornar irmãos. E nos tornando irmãos, nós encorajamos e nós aconselhamos e nós orientamos uns aos outros. E vamos viver uma igreja sadia, irmãos. Nós vamos viver uma igreja que viva a realidade do Evangelho pleno em nome de Jesus, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus, nos torne também esse Paráclito de conselheiros, de homens e mulheres de Deus, que vão manifestar a glória de Deus. Sabe como foi criado o homem e a mulher? Todo mundo sabe. O que fala lá em Gênesis 1, 26, 27? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Sabe por quê? Ele refletia a imagem de Deus. Sabe o que acontecia no Éden, irmãos? A natureza olhava para Adão, olhava para Eva e enxergava Deus, irmãos. E quando Adão falava, Adão manifestava, é como se Deus estivesse manifestando essa realidade na terra, no jardim. A igreja, da mesma forma, ela foi chamada para viver essa realidade, irmãos. Para que, ao se posicionar, a terra, a humanidade, olhe para nós e veja a glória de Deus, a manifestação de Deus, os filhos de Deus. Por isso que Romanos 8 vai dizer que a criação, ela geme, aguardando com expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que é? Quando nós nos tornarmos de verdade os filhos de Deus. A natureza geme por esse dia em que nós teremos esse corpo transformado, esse corpo pecaminoso transformado, e nós vamos estar revestidos de incorruptibilidade, como diz Coríntios 15, e nós vamos ordenar e nós vamos governar a natureza e tudo aquilo que o Senhor nos colocou como propósito. Mas enquanto nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito, das nossas coisas, o mundo vai de mal a pior. Mas o Senhor tem chamado, através do Espírito, a sua igreja para manifestá-lo neste lugar, para manifestarmos na sociedade, para manifestarmos no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio, nos nossos familiares. E para isso nós somos chamados a viver uns aos outros. O Senhor nos deixa uma responsabilidade de nós encorajarmos uns aos outros, de nós aconselharmos uns aos outros. Mas torno a dizer, primeiro nós precisamos ser irmãos. E sendo irmãos, nós vamos ter a autoridade para encorajarmos. Quantas pessoas que são à sua direita, na sua esquerda, na frente, atrás. Talvez a resposta da oração dela é a sua vida, irmão. Já parou para pensar nisso? Que a resposta de muitos irmãos, das orações de muitos irmãos, é a sua vida, irmão. É o seu testemunho, é o seu estender a mão. Às vezes, o pastor não consegue enxergar tudo, a liderança da igreja não enxerga tudo, mas todos nós aqui, imagine nós com esse olhar de graça, de misericórdia. Não é para apontar o erro, não é sobre isso que eu estou falando, mas é de amar a ponto de corrigir o irmão, de exortar o irmão, de encorajar o irmão. Que o Espírito Santo venha nos levar nesse lugar, irmãos, para sermos essa igreja maravilhosa.